Gustavo Scarpa está de saída do Atlético. O Galo está tão convencido de que não conta mais com o jogador que vai impedi-lo de completar 13 jogos no Campeonato Brasileiro. Você sabe que até 12 partidas permitem que um atleta que jogou por um clube defenda outro no Campeonato Nacional em 2026. O Scarpa nesse momento tem 10 jogos, ou seja, se fizer mais 2 partidas, ainda pode se transferir para outros clubes. O Atlético até a pausa para a Copa do Mundo faz 4 jogos. Contra Botafogo, Mirassol, Corinthians e Vasco, a tendência é que o Scarpa faça no máximo 2 jogos. O problema é encontrar quem queira contratar o jogador de 32 anos de idade, pagando uma compensação financeira ao Atlético. Galo havia o comprado do Nottingham Forest por 5 milhões de euros e já aceita tomar prejuízo, mas vai pedir algo entre 3 e 4 milhões de euros. Scarpa que custa 1 milhão e 200 mil reais por mês e tem contrato até dezembro de 2027. O Cruzeiro veio para esse jogo aqui sabendo todo o cenário, uma vitória você ia para o céu, uma derrota para o inferno e tem o meio termo, né? Que foi o empate. E principalmente diante das circunstâncias, em jogo de Copa Libertadores, estádio lotado, a Católica também sabendo que com a vitória diante do Cruzeiro lá no Mineirão, ela ficou numa situação bem confortável para essa história de confronto direto, esse critério ridículo aí da Conmebol. Só mais uma das coisas que a Conmebol vem fazendo aí no futebol. A arbitragem dela é horrível e a gente vai falar sobre isso também aqui nessa análise. Mas não dá para você empatar um jogo de Copa Libertadores diante dessas circunstâncias, fora de casa, num campo sintético, com chuva e tudo mais, e um adversário muito animado. Você descartar esse ponto aí, eu não entro nessa maluquice. Sei que, em termos de classificação, não mudou tanto assim porque você vai ter que pontuar lá na Bombonera. Mas, por exemplo, se era uma derrota, o Cruzeiro iria ficar mais pressionado ainda. Porque o empate também, ele seria suficiente lá na Bombonera para depender somente do Cruzeiro na última rodada diante da equipe do Barcelona de Guayaquil. Mas o Cruzeiro veio aqui para fazer um jogo de Copa. Não acho que foi um super jogo do Cruzeiro. Acho que mesmo diante de tudo que aconteceu, o Cruzeiro podia ter aproveitado algumas oportunidades. Mas eu quero passar essa maratona aí de maio e chegando na parada para a Copa com o Cruzeiro distante ali da zona de rebaixamento, alguns pontos, classificado na Copa Libertadores e classificado na Copa do Brasil. Desempenho em vários jogos eu acho que já melhorou bem. Esse time do Cruzeiro, ele precisa entender ainda o que é uma Copa Libertadores. Muitos aí não frequentaram esse tipo de competição e a gente estava longe dela desde 2019. Então tem muito tempo, é uma competição totalmente diferente e agora veio com esse ingrediente aí que a arbitragem está fazendo. Cada jogo tem um capítulo especial de erro de arbitragem contra o Cruzeiro. Então, tá tudo em aberto, ninguém morre de véspera. Ah, mas vai pegar o Boca na Bombonera, tem que ir lá e tem que jogar. Se você quer voltar ao topo da América, você não vai ter só joguinho aí, né? Ah, vai enfrentar tal time de não sei o quê. Ah, o Unidos do Coco Bambu, na altitude. Ah, o Defensor dos Pobres, não sei onde. Não é só isso. Vai ter que pegar time grande aí, estádio lotado, condições adversas. E na edição deste ano tem que passar por cima dessa arbitragem horrível da Conmebol, que vem ajudando uns e prejudicando outros. Os lances do Boca Juniors contra o Barcelona, se fosse o árbitro aqui, com o critério do Cruzeiro, era um prisão perpétua, o outro
ia ficar preso 30 anos, o outro condenado à morte, por aí vai. Porque as entradas dos jogadores do Boca, que é isso, o Arroyo foi expulso por um lance que teve no mesmo jogo. O jogador da Católica pisou no Gerson da mesma forma. Ah, ia expulsar o Arroyo, tinha que ter expulsado o jogador da Católica então, antes. E era o Cruzeiro que ia ter um jogador a mais durante um tempo. Eu até quero aqui fazer uma correção, porque na hora eu fiquei revoltado com o Arroyo, que eu achei que era mais uma expulsão juvenil do atleta, e não foi. Então, eu peço até desculpas aqui pelo que eu falei, sobre, o atleta tem que ser punido. O Arroyo não tinha que ser expulso. Teve a infelicidade de ter o pisão ali, mas longe disso. Com a Conmebol, a gente sabe que isso aí não dá cartão vermelho, né? Só que com o Cruzeiro deu, e o time mesmo assim lutou muito, foi valente para sair daqui com um ponto, se defendeu bem e teve a principal notícia aqui do jogo, que é o goleiro Otávio. O Otávio teve intervenções importantíssimas, grandes defesas, talvez um vacilo ali numa saída do gol, mas não virou nada também no lance. Então, saio daqui com essa felicidade de ver um cria da Toca receber uma oportunidade, receber uma sequência, e tá mais do que provado que até a parada para a Copa do Mundo é o Otávio, goleiro titular do Cruzeiro, e que continue crescendo assim, para que na parada para a Copa a gente esteja discutindo, poxa, o Otávio, hein, com uma sequência, mostrou que o Cruzeiro tem um baita goleiro. Acho que mesmo assim, é caso de se pensar no mercado. O Cássio tá para voltar aí ainda este ano, mas como que ele vai voltar é uma incógnita. E infelizmente o Matheus Cunha, ele não transmitiu segurança em momento algum, então acho que não vai mudar este cenário. Mas parabéns aí pro Otávio, é um garoto que está no Cruzeiro há muito tempo e que foi o responsável por fechar o gol aqui e a gente voltar para casa com esse 1 ponto. Para fechar, eu só quero que esse 1 ponto, ele... daqui um tempo a gente vai falar que aquele empate lá em Santiago, ele foi fundamental para isso, para isso, para isso. E bora lá, daqui 2 semanas estaremos na Argentina e para contar uma outra grande história de Copa do Mundo. Em termos de Campeonato Brasileiro, vai ter que vir, mesmo com o cansaço, uma resposta no sábado, porque a gente vacilou no clássico diante do Atlético Mineiro. Desempenho aqui hoje ficou muito aquém. O ponto, ele pode ser muito importante ali na frente, e eu espero que seja, porque o torcedor merece. Parabéns aí aos cruzeirenses que estiveram aqui neste frio, na chuva e com muita dificuldade para chegar ao estádio da Católica. Um estádio bem legal, e bora lá, porque a luta continua. Quem não agradece o pouco não merece o muito, e eu quero que o muito chegue pra gente ainda nesta temporada. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.